Hora da polêmica. Vamos para o CCT da Barra Funda conversar com o Alexandre Silvestre para entender, né, Silvestre, como é que está essa questão entre o Rogério Ceni e os jogadores. O que foi? O Marcos Paulo também estava no meio. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Timaço, Gazeta Esportiva, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Enquanto o vizinho de muro do São Paulo empilha glórias, taças, conquistas, triunfos, o tricolor do Morumbi aqui no CCT da Barra Funda empilha confusões, problemas, crise atrás de crise. A última foi essa envolvendo o Rogério Ceni e o atacante, meia atacante Marcos Paulo. Rolou uma dividida, informação de momento é que ambos continuam, ok? Ambos continuam. O Rogério Ceni no comando do time, o Marcos Paulo na reserva, inclusive treinou hoje. Mas vamos agora à cronologia dos fatos. Logo depois da eliminação de São Paulo para o Água Santa, lá no campo do Palmeiras, no Allianz Parque, o Rogério Ceni foi questionado pelo nosso colega Ivan Drago, da Rádio Transamérica, sobre a não utilização do Marcos Paulo, que estava no banco, jogador que não foi em nenhum momento titular do time. Como não dá pra gente ver treino, o Ivan perguntou pro Rogério, na honestidade, ele tá treinando mal? E o Rogério respondeu dizendo o seguinte, vamos relembrar. Ele treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo, mas as substituições do Caio Paulista também, não sei se você não observa o treino, ele também não treina mal, o Caio Paulista, é por isso que ele entra, né? O Erisson também não treina mal quando... Então, assim, ele era uma opção também para poder entrar do jogo. Diante de um jogo mais pegado, firme, eu acho que as escolhas foram feitas de maneira correta. E as opções que nós tínhamos no banco foram usadas no dia de hoje dentro do que a gente podia mexer no time. Essa não foi a primeira vez que o Rogério Ceni, ao ser questionado sobre o Marcos Paulo, disse que o jogador tecnicamente é bom, mas precisa ainda de mais intensidade para jogar no futebol moderno, principalmente no esquema que o Rogério adotou para essa equipe do tricolor paulista. O jogador, horas depois, postou algo irônico nas redes sociais, talvez mandando uma indireta para o Rogério Ceni, curtiu comentários de críticas ao Rogério Ceni nesta postagem e na reapresentação, quarta-feira passada, ou seja, ontem, o Rogério peitou o Marcos Paulo na frente dos jogadores. Eu não tenho exatamente os detalhes, mas cobrou fortemente o Marcos Paulo. E aí, o que é isso aqui que você falou, que você curtiu, papapá? Enfim, isso desagradou o Marcos Paulo e parte do elenco. Hoje rolou uma reunião, aparentemente lavaram a roupa suja, diretoria, jogadores, comissão técnica, Marcos Paulo, Rogério Ceni, estancaram o sangramento, rolou o treinamento dado pelo Rogério Ceni, que está mantido pela diretoria, o Marcos Paulo brigando por posição no time, treinou normalmente. Essa é a posição de momento, a seguir cenas dos próximos capítulos. Michele Janela. Bom, então vem cá. O elenco reclamou da diretoria, da atitude do Rogério Ceni com a diretoria. Isso. O que o Rogério Ceni fez? O que ele falou? Do Marcos Paulo? Não sei exatamente se foi o elenco. Pelo que o Silvestre, eu tô vendo. Pelo que o Silvestre explicou, a atitude do Rogério Ceni de confrontar o Marcos Paulo dentro do vestiário pode não ter agradado o próprio Marcos Paulo e alguns outros jogadores, não sabemos quantos. Confrontasse aonde na frente da TV? Não sabemos quantos. E como ele explicou público, ali, a reunião é para lavar roupa suja. Reunião para lavar roupa suja. Não é assim, vamos convocar uma reunião porque o elenco não gostou da atitude do Rogério. Não. O Rogério não gostou da atitude do Marcos Paulo. Talvez o Marcos Paulo e alguns outros jogadores também não gostaram da atitude do Rogério. A diretoria, vem cá, vamos aqui sentar e resolver isso aqui. Que atitude? O que ele fez? Ficou bravo? Cobrou. Agora, para mim, sinceramente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Chico? A gente não está lá dentro. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas em cima das informações que nós temos de bastidor, hoje o José Paes passou muita informação lá na redação, Silvestre agora aqui no ar, sinceramente, jogador tem que ganhar posição dentro de campo. Não é reclamando da atitude do técnico por postagem na rede social. Querer ganhar a posição com postagem na rede social, para mim, é coisa de jogador baixo. Para mim, é coisa de pessoa baixa. Não tem que fazer isso. O Rogério Ceni pegar isso e chamar a atenção do cara, eu acho que está corretíssimo.
Correto. Ah, mas O chamou certo atenção... da história é o Rogério Ceni, não tá Aí entendendo. Ele chamou atenção na frente de todo mundo. Pô, o Marcos Paulo expôs uma insatisfação Pra todo na rede mundo. social, para todo mundo. Então não tem que chamar mais na salinha. Então, expôs para todo mundo? Então vamos aqui, vamos resolver aqui na frente de todo mundo então. E aí o Marcos Paulo não pode dar para trás de chegar, não, a minha postagem não foi nada disso. Não, ninguém é ingênuo no futebol. Postou, curtiu, com a intenção de cutucar. Agora tem que segurar a bronca. Segura a onda agora. E o Rogério, para mim, tá correto de cobrar. E se o Rogério tá falando que o jogador não tá treinando com intensidade, Não tá. quem somos nós para dizer que não, que é mentira, que o Rogério tá errado? Eu não vejo... A gente assiste o treino, Não. a gente sabe como é que o Marcos Paulo treina, eu não sei. Então, se ele tá preferindo outros jogadores, com essa limitação de elenco que ele tem por causa das lesões, né? Não acho que ele abrir mão de um bom jogador dentro dessa situação. Então o Rogério não é bobo. Para mim, não tenho nada para falar do Rogério Ceni. Olha, eu vou Também. dizer uma coisa para vocês, gente. Isso aí é a coisa mais comum do mundo. É o esporro público. O cara E entra... público do vestiário. Público, Mas foi no Público vestiário. dentro do vestiário. Você reúne a turma, chega a dar uma baita de uma bronca. Ah, hoje não nem dá pra fazer mais isso. Espinafra o cara na frente de todo mundo, Ih, já. cobra o cara na frente de todo mundo. Você falou isso, publicou isso. Ele Isso tem que é- assumir, né? Porque Então, ele que- postou lá nas que redes, você ficou vai curtindo fazer? críticas do Rogério, chegou no vestiário lá, não, é só uma música que eu gosto. Você sabe quem fazia isso aqui na Gazeta? O Roberto Avalone. O Roberto Avalone era o mestre da bronca. Ele, quando dava uma bronca, era um negócio federal. Tremia o andar. Sabe aquela coisa? Tremia o andar. Ele cobrava o cara na cara dele. Você falou isso, você disse isso, por que você falou? Repete aqui agora. Você está falando mal do cara. Sabe, esse tipo de coisa. Chama-se lavagem de roupa suja. É isso. Ninguém tem nada a ver com... Não, hoje não dá nem pra falar nada. Derrubar o Roberto... Fala no tom que você falou, o pessoal cai duro aqui. Derrubar o Rogério Ceni, derrubar o Marcos Paulo, não é isso. Mas que o vaso deu uma trincada, deu. Porque você sabe Agora, que eu não tô entendendo o Marcos Paulo nessa situação. Também não. Sinceramente, é um jogador que chegou agora. Treina com Não tem vontade, história então. nenhuma no São Paulo, não consegue se consolidar como titular num time todo remendado por jogador no Eu te explico departamento o que é. médico. Eu te explico. O que E é? aí vai fazer uma postagem na rede social. Aí que tá. Ah, pelo amor Mas de sabe o que é, Deus. Solange? Mas É o esse povo só seguinte, sabe falar em rede social, gente. Não, é que assim tá. agora. Mas só a faz rede social, Coisa chata. geralmente, é o lugar dos medíocres. E os medíocres se identificam e se Entre si. aliam, sabe? Eles se aliam. Então, o que acontece é o seguinte, os medíocres do elenco de São Paulo ficaram com peninha do Marcos Paulo. E o Marcos Paulo se sentiu forte a ponto de querer derrubar o técnico. Passou pela cabeça de jumento desse cara. Então, quer dizer, se eu sou o São Paulo, eu já dou área em quem reclamou, em quem foi contra o Rogério Ceni, e um abraço. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, esses caras estão ganhando bem lá. Eu vou falar uma coisa. Posso dar uma sugestão pro São Paulo? Aliás, a sugestão pro São Paulo, a sugestão pro Corinthians. Abram os treinos.